Olá, irmãos. Hoje nós estamos começando mais uma série de estudos bíblicos sobre contentamento. Hoje nosso estudo estará falando sobre a natureza do contentamento, né? O que é esse contentamento? Será que esse contentamento tem alguma coisa a ver com as circunstâncias, com a fé, enfim? A primeira pergunta para nos fazer pensar nesse estudo é: você é uma pessoa feliz? Né? Essa felicidade que você tem hoje depende das circunstâncias ou não depende? Né? Então, vamos responder essa pergunta. Eu quero que você responda essa pergunta a partir, então, do estudo de hoje e você possa aí refletir, analisar, né, pensar sobre contentamento, satisfação, felicidade. Então vamos começar nosso estudo. O pastor, e aqui eu estou utilizando como base para esse estudo o livro O Segredo do Contentamento, da editora Nutra, do pastor William Barclay. Então, ele é o meu guia para a exposição dessa série de estudos. O pastor Jairo Cáceres afirma que há um inerente descontentamento no coração do homem desde a desobediência de Eva no jardim do Éden, quando ela desejou obter algo que não era bom para ela e o seu marido. Desta forma, estar descontente com a provisão de Deus passou a ser a inclinação natural do homem. Então, desde que o pecado entrou no mundo, o homem essencialmente é um ser descontente. O seu coração revela esse descontentamento com aquilo que Deus dá, daquilo que Deus provê, daquilo que Deus oferece ao homem. Então, nós percebemos que o pecado causa aí na humanidade um descontentamento. O homem tornou-se, então, descontente com as coisas que possui, com a porção de bens que recebeu, com os talentos que Deus lhe deu, com seu cônjuge, com seus dons, com seu emprego, com sua igreja, com seus líderes, com sua condição atual, enfim. O homem está constantemente descontente com o que Deus lhe provê. É isso que eu acabei de dizer, né, queridos, que a natureza do homem pecadora, ela demonstra constantemente esse descontentamento com tudo, tudo que possui, o desejo de conquistar coisas, e quando conquista ainda há um descontentamento, uma insatisfação com aquilo que possui, com aquilo que recebeu, com aquilo que ganhou. O pastor William Barclay, ele afirma que o espírito descontente não descansa no controle soberano de Deus, pois ele deseja mais das coisas do mundo, como fez Adão e Eva. Esse desejo não é porque a vida no mundo hoje seja melhor e mais atrativa, mas porque o homem é incapaz de descansar na soberania de Deus. Então perceba, irmãos, que o pecado entrou no mundo e trouxe o quê? A quebra do relacionamento com Deus. Então, o homem, ele é um ser essencialmente descontente. Por quê? Porque ele está longe daquele que é a fonte de todo contentamento, de toda alegria, de toda felicidade. Vivemos numa era de descontentamento. Nosso mundo é um mundo onde grandes mudanças ocorrem rapidamente. Contudo, continuamos insatisfeitos, ainda que nossas mudanças visem uma vida melhor. Outro detalhe importante é que, ao mesmo tempo, nosso mundo provoca descontentamento em nós. Basta pararmos um minuto na frente de um comercial para nos sentirmos incompletos e insatisfeitos. Não é verdade, irmãos? Esses dois movimentos aqui, nós somos, por natureza, descontentes com aquilo que nós temos, com aquilo que nós conseguimos e ganhamos. Nós vivemos esse descontentamento e essa insatisfação, sempre buscando algo melhor, e sempre quando aquilo que nós adquirimos, aquilo que a gente conquista, aquilo que a gente deseja,
né, nós ainda continuamos insatisfeitos e descontentes. Outra coisa, outro movimento é o mundo, ele provoca esse descontentamento em nós, mostrando para nós que aquilo que a gente tem é insuficiente, né, para a nossa vida. Então nós precisamos de algo a mais, sempre de algo a mais, seja amor, seja bens, seja uma reputação, enfim. Né, o mundo quer quer fazer a propaganda de que nós somos eternamente insatisfeitos, né? E sem Deus, essa será a vida do homem, eternamente insatisfeitos e descontentes. Então, nosso coração pecaminoso é uma descontente fábrica de ídolos, né? Então, quanto maior for esse distanciamento de Deus, mais nosso coração se tornará descontente, né? Ainda que fabrique ídolos e mais ídolos no coração, ainda assim será um coração descontente. O contentamento precisa ser aprendido. Por Hawkes, que é um pregador puritano do século XVII, ele fala ao coração, chamando-nos a um contentamento que é produto de se conhecer a Deus e de se deleitar em sua bondade soberana, em seu cuidado paternal. Então, perceba, irmãos, que contentamento está estritamente ligada com Deus. Né? Ele é a fonte, né, de toda alegria, felicidade e contentamento. Então, essa introdução é para a gente perceber a situação atual da humanidade. Ela está essencialmente descontente. Ainda que o nosso mundo melhore, o homem continua descontente, insatisfeito, incompleto. Então, a natureza do contentamento é o nosso tópico de hoje, o nosso estudo. Os seres humanos sempre parecem querer ter o que não podem. Isso é verdade quanto a emprego, casas, talentos e frequentemente quanto ao cônjuge. Nosso trabalho nunca parece bom o suficiente e aquele emprego ideal parece sempre inalcançável. Nossa casa nunca é grande o bastante ou nunca está bem localizada e não conseguimos ter aquela que queremos. Reconhecemos muito dos nossos talentos e às vezes nos vangloriamos deles, mas temos uma inveja que critica as habilidades dos outros. Nossa taxa de divórcio indica que estamos sempre buscando algo mais no casamento. Esse problema piora com o fato de acharmos que se tivéssemos o emprego certo, a casa certa, o talento ou cônjuge certos, estaríamos felizes e contentes. Né? Esse é o coração do homem, né? O que eu disse, nessa eterna insatisfação. Né? Então, por quê? Porque está longe de Deus, longe de Jesus Cristo. Então, esse descontentamento afeta todas as áreas do homem, né? Seja familiar, seja no trabalho, seja social. Sempre o homem vai buscar algo a mais e sempre essa busca se dará sempre por causa de uma insatisfação, de um descontentamento com a realidade ou com aquilo que ele vive. Será que a vida é uma busca constante por felicidade e contentamento? Então, é uma questão que a gente pode pensar aqui. Né? Se o homem busca tanto estar contente, feliz e satisfeito nas coisas, nas pessoas, será que esse é o propósito para o qual Deus nos criou? Então veja o que Paulo disse: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Note que a busca de Paulo não é pela circunstância certa que lhe traz
felicidade, mas ele está contente independente da situação. Então perceba que o homem, essa busca desenfreada por satisfação, Paulo vai mostrar que essa não é a busca do homem. Esse não é o propósito para o qual Deus nos criou. Perceba que Paulo fala de estar contente em toda e qualquer situação. Vamos avançar? Quando eu escrevia, olha só, quando escrevia a carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo estava preso e em meio às dúvidas sobre o fim da sua prisão e o conhecimento de pessoas tentando prejudicá-lo. E essa carta, então, exala contentamento. Mesmo preso, ele evidencia na sua carta contentamento, satisfação, alegria em Deus. A palavra alegria aparece 16 vezes na carta. Portanto, se queremos aprender o contentamento, temos que começar com essa carta. A alegria refere-se a um estado de satisfação que ocorre tipicamente nas Escrituras quando há o reconhecimento de que Deus está no controle, não importa a situação. Olha a conexão de alegria com Deus, né? Entendendo Deus como a fonte de todo contentamento, de toda alegria. O coração alegre é um coração contente, pois reconhece e tem prazer no poder soberano e na bondade providencial de Deus. Então, perceba, irmãos, que essa alegria, essa satisfação e esse contentamento não tem nada a ver fundamentalmente com circunstâncias, com aquilo que temos, com aquilo que queremos ou desejamos, mas tem muito a ver com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós confiamos no Deus soberano, no Deus bondoso, no Deus providente, no Deus que cuida, no Deus que ama. Perceba que a relação de alegria mundana está relacionado às circunstâncias, mas o do cristão, a alegria tem que estar relacionada a uma fé que abraça, uma fé que toma Deus em Cristo Jesus como a fonte da sua alegria. Vejamos então a natureza do contentamento bíblico que devemos aprender. 3 questões, 3 princípios, ou 3 orientações para nos guiar sobre o contentamento bíblico. Primeiro, você pode viver contente. Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então ele não diz essas palavras por ser um super-herói espiritual ou numa tentativa de pregar uma mensagem de autoajuda, mas porque sua força e contentamento não vinham das circunstâncias ou de um tipo de pensamento positivo, mas do poder de Deus que opera eficazmente em todos os cristãos pelo Espírito Santo. Então percebo por que nós podemos viver contente. Nós podemos viver contente por quê? Porque não é a circunstância que molda, que deve moldar o nosso contentamento, mas antes é o poder de Deus operando na vida do cristão pela atuação do Espírito Santo. É a mesma coisa que aconteceu com Paulo, não foi porque ele era apóstolo, porque ele era super espiritual, não. Era o poder de Deus atuando na vida dele, isso que fortalecia ele em toda e qualquer circunstância e situação. Essa frase de Paulo não é mostrando para o cristão que ele agora pode fazer qualquer coisa que Deus dá a força para ele. Não, Paulo está mostrando que independente da circunstância que nós estamos, que nós vivamos, né, é o poder de Deus que nos dá força, seja na abundância, seja na necessidade, seja em qualquer circunstância. É o Senhor que nos fortalece nessa circunstância.
A boa notícia é que você pode obter contentamento mesmo em meio às suas presentes lutas. Mesmo enfrentando um problema crônico de saúde, um emprego difícil, um relacionamento conturbado no lar, você pode ter contentamento à medida que Deus lhe concede graça. Olha só, essa é a esperança. Essa é a palavra de esperança para não dependermos de estar alegres por causa das circunstâncias. Nós podemos viver contentes por causa de Deus, por causa da fé em Cristo Jesus, por causa do poder do Espírito Santo que opera dentro do cristão. Então, isso é graça de Deus. Nós podemos viver contentes por causa da graça de Deus, não por causa da nossa circunstância, não por causa daquilo que falta na minha vida ou daquilo que eu desejo obter. Segundo, você precisa aprender a ter contentamento. Então nós vimos que nós podemos ter contentamento a partir da graça de Deus, contudo, nós precisamos também aprender o contentamento, a tê-lo. Contentamento não é a resposta humana natural para as dificuldades, mas nós podemos e devemos aprender a obtê-lo. Então veja que contentamento está ligado, mais uma vez, a uma resposta à circunstância, mas é algo que a gente pode aprender e a gente deve fazer isso. Olha o que Paulo diz no texto que nós lemos de Filipenses 4, de 10 a 13. No versículo 11, ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha o versículo 12, na Nova Versão Internacional. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. O ponto-chave aqui é que temos que trabalhar nosso contentamento, pois ele não vem naturalmente. Perceba, irmãos, que se por um lado nós vimos que é a graça de Deus operando na nossa vida, nos dando contentamento, por outro também nós precisamos aprender a viver contentes, independente das circunstâncias. E esse aprendizado se dá a partir de um relacionamento com o Deus que é a fonte de satisfação e alegria. Então veja que esse aprendizado se dá dentro de circunstâncias difíceis e dentro de circunstâncias favoráveis também, mas se dá num relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. O mundo diz que contentamento é quando não estamos numa situação ruim, ou quando obtemos o que desejamos. Olha só, o mundo diz isso. Contudo, o contentamento bíblico é fruto de estarmos satisfeitos com Deus e ansiar pelo céu. Olha o que nosso autor, William Barclay, ele diz. Contentamento é isso, é estarmos satisfeitos em Deus. E como vamos estar satisfeitos em Deus sem nos relacionar com Ele, sem orar, sem ler a Bíblia, sem estar na comunhão dos irmãos? Como nós vamos estar satisfeitos em Deus se nós não utilizamos os meios de graça a qual Deus deu para nos relacionar com Ele? Por isso, em toda e qualquer situação, o cristão precisa aprender sobre Deus e sua obra soberana e providencial para com seu povo. Precisamos urgentemente aprender o contentamento conhecendo o nosso Deus, conhecendo o que Ele fez, o que Ele faz na nossa vida. Saber das suas promessas, de quem Ele é. Então, nós precisamos aprender contentamento, aprendendo quem é Deus e o que Ele faz. Terceiro, você não estará verdadeiramente contente até que aprenda a estar contente em qualquer situação que vier a enfrentar. Então perceba que nós falamos que nós podemos viver contente, nós falamos que é uma graça de Deus isso, o contentamento. Nós vimos que nós precisamos aprender a estar contente,
mas o estar contente precisa ser em toda e qualquer situação que a gente enfrentar. Vamos ver? O verdadeiro contentamento cristão requer que estejamos contentes em qualquer situação. Paulo disse que aprendeu a estar contente tanto quanto foi humilhado, quanto era honrado, tanto na fartura quanto na fome, ou seja, em qualquer situação. Versículo 11 e 12 de Filipenses, em qualquer situação. O alerta do pastor Barclay é que precisamos nos guardar de um descontentamento ímpio quando a vida vai bem e aprender a ter contentamento em tempos de necessidade. Veja que em tempos de abundância corremos o risco de abandonar a Deus porque está tudo bem. E em tempos de necessidade, o risco de murmurar, o risco de vivermos amargurados contra Deus. Por quê? Porque Deus não nos deu aquilo que a gente desejava, aquilo que a gente imaginava que seria melhor. Olha o risco que nós corremos. Por isso, devemos entender que em toda e qualquer situação que Deus nos dá, é para nos aproximarmos dele como única fonte de contentamento. Então perceba, irmãos, que o contentamento, mais uma vez, não está atrelado às circunstâncias, mas as circunstâncias nos ensinam a estar mais próximo de Deus e então nós somos graciosamente movidos a um contentamento pelo próprio Deus. Então, perceba que é possível estar contente, ter esse contentamento bíblico em qualquer situação. O que estamos querendo dizer é, conforme Barclay, que se nossa disposição é aceitar a providência de Deus em algumas circunstâncias, mas não em outras, então não aprendemos ainda o contentamento. Precisamos entender que o Deus providente, ele atua em toda e qualquer circunstância, seja na circunstância ruim, seja na circunstância boa. O Deus providente está atuando na vida do povo dele. Isso que Paulo diz em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Com isso, nós não podemos escolher se queremos enfrentar dificuldades ou não. Isso não podemos escolher, mas podemos escolher glorificar a Deus em contentamento ou desonrá-lo em amargura. Então, para que nós somos criados? Não foi para essa busca por contentamento, felicidade. Nós somos criados para glorificar a Deus em tudo que a gente faz, mas num espírito de contentamento, numa disposição de satisfação nele, no próprio Deus. Isso se dá pela operação do Espírito Santo, como eu disse, mas também pelo aprendizado, pelo relacionamento, pela proximidade do cristão com o próprio Deus, através dos meios de graça. Conclusão. Contentamento, então, tem a ver com uma disposição da alma em se alegrar na soberana providência de Deus a partir de um aprendizado movido pela poderosa ação do Espírito Santo em nós em toda e qualquer situação. Perceba que contentamento não depende das circunstâncias, mas da atuação da graça de Deus em nós e também do treinamento espiritual do nosso coração. Dependendo da criação que recebemos, esse processo pode ser mais difícil para uns do que para outros. Contudo, todos nós temos um coração pecaminoso, o que quer dizer que todos nós precisamos aprender, treinar e nos disciplinarmos para alcançar o verdadeiro contentamento cristão, o contentamento bíblico. Perceba que cada um tem uma criação, uma cultura familiar, mas todos nós temos um coração insatisfeito, um coração descontente por natureza. Então precisamos, como cristãos, entender que o nosso coração deve se deleitar e satisfazer em qualquer situação no próprio Deus.
na pessoa de Jesus Cristo, naquilo que Ele faz, naquilo que Ele fez por nós na cruz, perdoando os nossos pecados, santificando-nos através do Espírito Santo, cuidando e amando através da providência amorosa de Deus. Então, irmãos, nós precisamos aprender dia após dia a estar contente, pela graça de Deus. Mas precisamos deixar claro que Deus, olha só, isso é importante, Deus é o Criador e nós somos as criaturas. Nós fomos feitos para nos satisfazermos plenamente somente nele. Desta forma, a máxima de John Piper deve ser a nossa. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos em Deus, nele. O que isso quer dizer? Que possamos alcançar contentamento e nos satisfazer em Deus para que Ele seja glorificado. Que esse seja o nosso espírito de oração, esse seja o nosso movimento, né, como cristãos, observar que nossas circunstâncias, elas são uma maneira de Deus nos moldar, de Deus nos aproximar a Ele, de Deus nos trazer para próximo dEle. Então perceba que as circunstâncias, ainda que sejam difíceis, são a maneira de glorificar a Deus, mas glorificar a Ele com uma disposição alegre, contente, ainda que sintamos o baque de uma doença, ou da perda de alguém, da perda de um emprego, ainda assim nós estamos descansando e satisfeitos no Deus que governa todas as coisas, no Deus bondoso e providente na vida do seu povo. Confie no Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós, nos perdoar os pecados e nos transformar dia após dia ao caráter e à imagem de Cristo Jesus. Que Deus possa nos abençoar grandemente. E semana que vem nós vamos continuar o estudo 2 sobre a necessidade do contentamento cristão. Deus os abençoe.